Tamo aí, família. Tamo aí. Mais um dia pra assistir um documentário no canal do meu mano Vitruviano. A bizarra história de Chris Brown. O que aconteceu com ele? Vamos ver? Vamos ver? Quanto tempo tem? Meia horinha. Coisa rápida, coisa linda, certo? Antes do play, deixa o like, aquelas coisas. Achei que era react, mas não é. É react, mas não é de música, né? E eu não... Ah, mano, vambora, vamos ver. Saber um pouco mais o que eu sei. Um pouco mais do que eu sei ou o que eu já sabia, talvez? Não sei. Vamos ver, para de enrolar, para de enrolar, para de enrolar. Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link... Lembrando que canal 2... Some nights are stronger than other nights. Some nights I'm just confident and just having fun, but some nights it's like I got a point to prove, show them why I need to be doing it. You know, it's disappointing for me in certain ways because I feel like, you know, certain aspects of my career sometimes are... Não, pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Senão, vocês não conseguem ler ali também. Playlist de trap do Eu canal. acho que agora Link dá pra na ler. descrição. Some nights are stronger than other nights. Some nights I'm just confident and just having fun, but some nights it's like I got a point to prove, show them why I need to be doing it. You know, it's disappointing for me in certain ways because I feel like, you know, certain aspects of my career sometimes are overshadowed by the negative stuff. So it's like that kind of like fucks with my head a lot. Christopher Maurice Brown é o nome verdadeiro do Chris Brown, e ele nasceu numa cidade chamada Tampanock, no estado da Virgínia, em 5 de maio de 1989. Filho de uma babá e de um guarda prisional, respectivamente, o Chris Brown teve uma infância até que bem complexa, pra dizer o mínimo. Ele descreve a infância dele como conturbada e diz que deixou vários traumas nele, e a gente vai chegar nesse ponto. Porém, seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 7 anos de idade, mas continuaram criando tanto Chris Brown quanto a sua irmã mais velha, juntos. E ele, enquanto criança, já gostava bastante de música, principalmente de artistas como Stevie Wonder, Usher e principalmente o Michael Jackson. Essas foram suas principais inspirações para ele aprender a cantar. E onde exatamente ele fez isso? Então, foi no coral da igreja, lugar que na verdade é bem comum quando se trata de artistas que ficaram grandes na indústria começarem a cantar. E com Chris Brown não foi nada diferente. O Breezy, ele descobriu esse amor dele pela dança logo em seguida, por causa do seu pai, que ensinou ele a fazer o moonwalk, aquele passo do Michael Jackson de andar pra trás. Lembra? Então, foi exatamente por aí, e ganhou um apreço diferente pela dança. Tudo isso antes mesmo dos seus 11 anos, porque foi exatamente com essa idade que ele ganhou seu primeiro concurso de talentos. A música, por isso que diz que, nesse ponto, é que a chave vira. Aqui, ele sabia que amava a música e a dança, porém quando ele ganha essa competição, tudo muda na cabeça dele, e faz ele realmente querer seguir essa carreira. A mãe do Chris Brown nessa época já havia se casado de novo, e ela foi uma das maiores apoiadoras do Chris, inclusive ajudando ele a procurar até um contrato com a gravadora. You know, but I would also tell my mom, like, hey mom, I'm working with these people, we doing some music, so I would, you know, be able to get out of school early, go to certain places and always record songs, but they be like, the people I was with, some gangsters. So, and I imagine older than you because you was a kid. Yeah, definitely older than me. So from there, I would go from, man, Richmond, DC, all the way to Pennsylvania, then we'll go to New York, but I'm 12, 13 at this time. Essa fase da vida do Chris Brown tava muito boa. Ele tava descobrindo o que ele queria fazer da carreira. Porém, dentro da sua casa, foi nessa época que seu padrasto começou a abusar fisicamente da mãe dele e espancar ela dentro de casa, o que traumatizou o Chris Brown. E ele fez isso por anos. O Chris Brown chegou a comentar sobre, inclusive dizendo que ele tinha tanto medo do padrasto dele, que ele preferia fazer xixi nas calças, ao invés de sair do quarto. Esse era o nível de medo e raiva que ele sentia do padrasto dele, tanto que ele prometeu pra sua mãe que quando fizesse 15 anos, ele tiraria a vida dele. I seen my mom deal with that, you know, firsthand, not from my father, a significant other at the time, my mother, a significant other. He was a monster, animal, pure hatred, evil. Never hated somebody in my life. Like if I could kill him, I would. So I promised my mom one day. I said, look, Mom, yo, if I know you tell me not to do like crazy shit and hang with these niggas and do what I do. I said, but when I get 15, I'm gonna kill him.
Mas, voltando pra ligação do Chris Brown com a música, já no ensino médio, ele gravou seu primeiro som e saiu vendendo na própria escola dele. O vulgo dele aqui nem era Chris Brown, e sim C-Sizzle, e o nome da primeira música dele de todas foi He Went By The Name. Inclusive, ele se mudou pra Nova York nessa época pra ver o que a música ia dar pra ele. O Chris Brown tava de olho na gravadora Bad Boy Records, que era a gravadora do P. Diddy, mas essa gravadora não quis o Chris Brown, e ele lança o primeiro clipe dele nessa época. E o que muita gente não sabe é que o primeiro clipe oficial do Chris Brown é de uma música chamada Whose Girl Is That? Aqui, ele nem tinha uma gravadora ainda. E com a gravadora Bad Boy Records não querendo o Chris, ele conseguiu chamar a atenção da Tina Davis, que trabalhava pra Def Jam naquela época. Ela conseguiu um contrato pro Chris, então ele iria assinar com a Def Jam. Acabou não acontecendo porque a Tina, que trabalhava pra gravadora, ela foi demitida. E o Chris Brown confiava tanto nela, que acabou não indo pra Def Jam. E aí, a Tina virou sua empresária, e ela conseguiu o que o Breeze queria. Várias gravadoras querendo ele, mas ele escolheu a Jives Records, porque essa era a mesma gravadora da Britney Spears e do Justin Timberlake. Ou seja, o lugar perfeito para o Chris Brown, já que ele queria muito sucesso. Essa gravadora poderia fazer isso por ele. Então, em 2004, com apenas 15 anos de idade, o Chris Brown assina o contrato e lança o seu primeiro álbum, auto-intitulado, em 2005. Runner foi o primeiro single do Chris Brown pra esse álbum, e de verdade, a estreia oficial dele foi uma loucura. O primeiro single do álbum foi um sucesso enorme, colocando Chris no topo da Billboard, já com a primeira música dele, e o som ficou em número 1 por 5 semanas seguidas. Além dele, outras 3 tracks do álbum fizeram um sucesso enorme: Yo, Excuse Me Miss, Gimme That e Say Goodbye, todos entraram no top 20 da Billboard, e mano, são todos clássicos até hoje. Essa também é clássica, mano. Essa não tô ligado, não lembro. Essa eu não lembro. Esse álbum é um clássico instantâneo. Quem não lembra de você ou até seus pais irem numa banquinha de DVD, comprar um DVD de Black Music e todas essas músicas estarem lá? Isso é minha infância pura e muita nostalgia. Na verdade, eu acredito que esse vídeo inteiro vai ser uma nostalgia pra quem é fã de verdade do Chris Brown. Mas, enfim, com o sucesso desse projeto, ele ganhou Artista Revelação no Billboard Music Awards e Melhor Artista Revelação no Soul Train Awards. Na BET Awards, ele também levou Melhor Artista Novo, e no Teen Choices, ele também levou Artista Revelação. Além disso, o disco recebeu uma indicação de Grammy na categoria Melhor Artista Revelação. Enfim, consolidando o Chris Brown na indústria da música. O álbum não mostrou só o seu talento, mas também abriu o caminho para ele se tornar uma das maiores estrelas, tanto do R&B quanto do pop. E eu acho que já deu pra entender aqui que o Chris Brown tava no topo do mundo. Ele sempre falou que o sonho dele era atuar também, e aqui ele começou esse sonho, participando de séries, programas de TV e até mesmo filmes. E o próprio filme que ficou bem famoso aqui no Brasil, que é o Se Ela Dança Eu Danço. Além disso, ele também fez um filme chamado Um Natal Especial. Inclusive, a música tema do filme era uma das minhas favoritas dele quando eu era criança. Já em 2007, a gente tem o segundo álbum de estúdio do Chris Brown, o Exclusive. O single principal do álbum, o Wall to Wall, tomou o mundo inteiro. E essa música aqui no Brasil ficou bem famosa também. Esse álbum em específico é recheado de hits. Kiss Kiss, que foi produzido com T-Pain e explodiu em todas as rádios. E a música não só conquistou o primeiro lugar na Billboard. With You foi também um grande hit. A música pegou o número 2 no Billboard Hot 100 e se transformou em um dos hits mais vendidos de todos os tempos. O Chris Brown só ficou atrás dele mesmo, já que Kiss Kiss estava em primeiro. Essa é foda.
E aqui, além de ser visto como um prodígio, o Chris Brown estava sendo visto como um dos grandes nomes, tanto do R&B quanto do pop, já que nesse álbum ele segue essa linha também. Ele junta R&B, pop, rap, ou seja, o Chris Brown estava se reinventando aqui e reinventando o R&B também, se tornando assim um nome que faria história. Na verdade, já estava fazendo. Foi nessa época também que ele apareceu a primeira vez com a Rihanna. Eles dois estavam sendo vistos em festas juntos toda hora, mas eles fizeram a primeira apresentação juntos da música Umbrella. O Chris Brown, inclusive, ele tem a sua própria versão dessa música, chamada Cinderella, e foi justamente aí que os rumores surgiram, de que os dois estariam namorando. E sim, isso se concretizou um tempo depois, fazendo assim, eles se tornarem um casal queridinho de Hollywood. Eles eram talvez o principal casal da indústria nessa época. Os dois eram bem jovens e se conheceram por volta de 2005, mas só deixaram um relacionamento público em 2008. E no final desse mesmo ano, o Chris Brown estava sendo nomeado pela Billboard como artista do ano, por hits como With You, Forever e No Air. Essa foi... Todas as boates tocavam aquela. Esses 3 hits estavam entre os 10 dos mais vendidos do ano. Pois é, esse período da carreira do Chris Brown é onde ele finaliza o ano com chave de ouro, inclusive criando a sua própria gravadora. O Chris Brown nessa fase da sua carreira era, com certeza, um dos maiores artistas vivos, em questão de números mesmo. O que ele estava fazendo aqui, colocando música atrás de música no topo da Billboard, era absurdo. Fora que ele era amado por todo mundo. Afinal, vamos dar o braço a torcer aqui. O cara fazia de tudo. Ele cantava muito bem, ele se apresentava muito bem, dançava muito bem. Esses eram diferenciais dele, e o que ele fazia no show era realmente um espetáculo. Como eu disse, ele é dos maiores, e parecia que nada poderia parar o Breezy. Eu já vi os vídeos, né? Ao vivo eu nunca vi, não. Grammy Award nominee has just posted bail on criminal threat charges. Chris Brown is accused of assault and battery. Neither he nor his girlfriend, singer Rihanna, showed up at tonight's award show. KCAL9 Soraya Fidel live now at the Mid-Wilshire LAPD station with the breaking details. Teve essa parada mesmo. And just a few hours ago, we saw Chris Brown drive off with his attorneys out here minutes after he posted bail. According to sources, the alleged fight broke out inside a Lamborghini that was located at Hancock Park. O caso de agressão do Chris Brown e Rihanna aconteceu, e isso não pode ser deixado de lado. O Chris Brown e a Rihanna eram o casal do momento, dois dos maiores popstars juntos, e todo esse caso começa em 2009. De uma forma bem estranha, quando uma ex do Chris Brown apareceu em uma cerimônia do Grammy, onde ele estava junto com a Rihanna. A ex dele tinha mandado mensagem dizendo que veria ele lá, e o Breezy teria dito pra Rihanna que nem tinha visto as mensagens. E pra provar isso, pra provar que ele não tava mentindo, ele mostrou o celular dele pra Rihanna, mas as mensagens da ex dele estavam lá. E aí, a discussão começou. Eles saíram discutindo do evento, e já no carro, a caminho de casa, a briga escalou pra algo. Mas te falar que a Rihanna também não é fácil não, velho. Ela é barraqueira, pelo que eu já ouvi. Muito maior. Socos, empurrões e até mordidas foram dados dos dois lados. As versões no início eram bem diferentes, mas com o tempo, a gente foi realmente entendendo o que aconteceu ali. Essa não foi a primeira vez que eles brigaram, só que foi a que foi mais feio. You know, she's fighting me and I'm like, look, I'm telling you the truth, I swear to God. You know, I'm telling you the truth, stop it. So then she hits me a couple more times and I just kind of it doesn't go from translation to let's sit down, I'm telling you the truth. It goes to now I'm finna be mean and be evil, arguing. So then like I remember she tried to kick me. It's like just her just being upset. But then I really hit her, like I with a closed fist, like I punched her, you know, and it busted her lip. And when I saw it, I was in shock. I was like, fuck, why the hell did I hit her? Like, so from there, she just spit in my face, like spit the blood in my face, and I'm like, yo, so it enraged me even more. Like it's a real on fight in a car. We driving down the street. So I'm like, yo, man, y'all, we tripping. Like, what the fuck? Like, what are we doing? She's trying to grab for my phone, and I'm not giving her my phone to throw it out the window. So she grabs my nuts. And when she do that, I bite her arm, I think, as I'm driving, because I'm still trying to drive. And it's just like a petty, like, stupid fight, bro. And I'm just realizing it. I'm like, look, what the hell am I doing, bro? Like, what are you honestly doing this in the car right now? Like, what are we doing? So I pull over in Hancock Park. We're maybe less than 2-3 miles from my house. Because I'm just trying to resolve the situation. I'm not trying to fight any further. I don't want to
Like, I love her. I don't want to hurt my girlfriend. A verdade é que a relação dos dois já era bem conturbada, tanto que em entrevistas futuras foi revelado que as agressões era algo que já acontecia. Lógico, nunca chegou nesse nível da foto que circulou da Rihanna, já que o rosto dela ficou literalmente deformado. Porém, em casa, os dois eram bem problemáticos e essa relação não tinha como dar certo. I felt it was time that you heard directly from me that I am sorry. I have tried to live my life in a way which can make those around me proud of me, and until recently, I think I was doing a pretty good job. I wish I had the chance to live those few moments again, but unfortunately I can't. I cannot go into what happened, and most importantly, I'm not going to sit here and make any excuses. I take great pride in me being able to exercise self-control, and what I did was inexcusable. I am very sad and very ashamed of what I've done. My mother and my spiritual teachers have taught me way better than that. I have told Rihanna countless times, and I'm telling you today that I am truly, truly sorry. O Chris Brown foi julgado e condenado por suas ações, e o impacto da mídia foi devastador. A mídia dizia que ele tinha destruído a própria carreira, e eu de verdade me pergunto, o nível que o Chris Brown teria se ele não tivesse feito isso naquela noite. Lógico, ele é gigante, tem muitos números, mas a mídia começou a boicotar o Chris Brown completamente a partir daqui, tanto que alguns meses depois, ele decidiu voltar com a música e lançar o single do seu próximo álbum, o Graffiti, que é um álbum bem esquecido do Breezy, e muitos críticos e a mídia fizeram reviews muito negativas desse projeto por causa da retaliação que o Chris Brown estava sofrendo aqui. As lojas que vendiam DVDs e CDs na época nem queriam vender esse álbum, ou seja, até mesmo se você quisesse comprar, seria difícil, porque o Breezy estava realmente sofrendo boicote na cena, que durou por um bom tempo. É por isso que eu me pergunto, onde o Breezy estaria se ele não fosse cancelado? Possivelmente seria muito maior até hoje. Em 2010, a carreira do Chris Brown não seguia tão bem, e foi nessa época que o Breezy pensou até mesmo em desistir da carreira, devido à depressão profunda que ele adquiriu nesse momento. E de verdade, sem exagero nenhum, a amizade dele com o Tyga foi o que trouxe essa vontade de fazer música de novo. Tanto que, depois que o Tyga motivou ele, o Chris soltou 3 projetos, e um deles sendo em parceria com o Tyga. Chris went through a point to where, like, you know, to the point to where he didn't even want to do music anymore. You know what I'm saying? Because people was bashing him so much. You know what I'm saying? Like, in the situation he went through. And I didn't judge him, you know what I'm saying? Like, I still looked at him like, yo, you Chris Brown, you Mike Jack. You know what I'm saying? You gotta make music. You know what I'm saying? But he wasn't, like, really motivated to do that. I flew out to Virginia. I stayed at his crib for like 2 months, and we recorded a whole mixtape. That's when we recorded Deuces, all that. Isso realmente fez o Chris Brown voltar pra cena e mostrou pro público que ele ainda tinha muita coisa boa pra lançar. Nesse mesmo ano, o Chris Brown fez uma das suas melhores performances da vida, já que, no ano anterior, o maior ídolo dele tinha falecido, o Michael Jackson. Ele chora nessa performance quando canta o som Man in the Mirror, porque ele lembra da situação atual que a vida dele tá, e também, juntando a isso, o fato de ter perdido seu ídolo. Depois disso, o Chris, ele ainda anunciou uma mixtape nova, a In My Zone, que, sendo bem honesto, eu nunca fui muito fã dela por ter umas músicas bem esquecíveis, mas o que mudou a carreira do Chris Brown de verdade nessa época foi o seu próximo álbum, o Fame. Esse projeto literalmente salvou a carreira do Breezy. Caralho! Esse som, Yeah Yeah Yeah, foi o primeiro single do projeto e alavancou a carreira dele de novo. Esse álbum, além de ser recheado com músicas que os seus fãs lembram até hoje e de ser um dos melhores dele também, ainda foi o que deu atenção pra carreira dele mais uma vez. Como eu disse, ele tava numa fase horrível, e com esse projeto, que eram de músicas que misturavam pop com eletrônica, todo mundo teve que dar o braço a torcer, que o Breezy, ele era muito bom, tanto que ele ganhou 5 prêmios, somente com Fame, no BET Awards. E apesar da crítica ter falado muito mal do álbum, ainda pelo caso que ele teve com a Rihanna, a verdade é que, musicalmente, ele é um absurdo. Eu tinha somente 11 anos quando isso aqui saiu, mas eu lembro que isso aqui tocava em toda a rádio. É nostalgia pura. Yellow model kid, yellow bottle sipping. Look at me now, look at me now. Oh.
Esse álbum ainda causou uma polêmica na vida do Chris Brown, porque, enquanto ele estava fazendo a campanha dele, ele aceitou ir em um programa de TV pra dar uma entrevista falando do projeto. E lembra, era unicamente pra falar do lançamento do disco, mas a apresentadora do programa, sabendo que ele não ia responder nada além disso, começou a fazer um monte de perguntas sobre a Rihanna e sobre o caso de agressão que aconteceu. O Chris Brown tentou muito dar um novo rumo pra entrevista e seguiu. Today is the album day, so that's what I'm focused on. So everybody go get that album. Yeah, but you can understand how some people, you know, what that was very serious. What you went through and what happened and what. Mas no camarim, quando tudo acabou, ele teve um surto de raiva e jogou a cadeira pela janela, tanto que quebrou o vidro e caiu lá na rua. Ele brigou com a produção do programa por fazer aquilo com ele e foi pra rua, por algum motivo, sem camisa. E vocês sabem o que aconteceu depois disso, né? A mídia inteira tava falando sobre, tanto que no outro dia ele teve que dar uma entrevista explicando o que tinha acontecido. Although you can see me upset, you know, I kept my composure, did my performance, and when I got back, I just let off like steam in the back. You know, I didn't physically hurt anyone. I didn't try to hurt anyone. I just wanted to release just the anger that I had inside me because I felt like I worked so hard for this music and I love my fans and I love to be able to make positive music that I felt like people kept just trying to. Mas 2011 e o começo de 2012 foi muito bom para o Chris Brown e tem muitas músicas. Imagina, o cara é chamado para falar do álbum, mas todas as perguntas é referente à porra da situação, do caso. Chega uma hora que o cara como? Joga a cadeira pela janela. É, parceiro. Eu não tiro o mérito dele não, mano. Papo reto. Músicas muito icônicas dessa época. Mas ele não tá certo também não, valeu? O Pitbull, né? Nicki Minaj. Disco ali. Mas nesse mesmo eu lembro ano, de muito pouco, eu não, uma das maiores não acompanho tretas do Chris muito. Brown, que foi com o Drake. Não acompanhava muito ele. Por causa da Rihanna, nem agora eu acompanho. Porque, em uma época, isso depois que houve tudo aquilo com o Breezy. Eu acompanho ele, mas eu acompanhei ele na treta com o Quavo. Com o Quavo, com o Quavo. Eu vi a música que ele fez. Eu acho que não sei se eu acho que eu não trouxe react não. Mas eu cheguei a ver. Mas eu não sou um cara que consome Chris Brown pra caramba. Eu escutava naquela época, quando vinha esse CDzinho assim, de trap hits, tá ligado? Do verão, e o cara era 4, que vinha um compilado com uma porrada. Quem tá ligado? Deixa nos comentários aí quem tá ligado desse bagulho. Que vinha uma porrada de música de rap, clipe, tá ligado? DVD, um clipezão, vários clipes, tá ligado? Era bolado. O Drake começou a sair com a Rihanna. Era a única coisa que a gente tinha de rap, trap, tá ligado? Rap, gringo. Né? Aqui no Brasil. E era, porra, daquele jeito brasileiro, né? Aqueles picles. Eles nunca foram namorados oficiais, pelo menos. Nunca deixaram isso pro público. Mas eles tiveram algo sério. Em uma noite, em uma balada, o Chris Brown tava com um grupo dele. E o Drake também. Eles se encontraram aleatoriamente. O Chris Brown, ele mandou uma garrafa de champanhe pro Drake, mostrando que tava tudo de boa em relação a isso. Só que o Drake devolveu a garrafa com um bilhete que dizia: "Estou transando com o amor da sua vida." E depois disso, não se sabe quem. Caralho, o Drake é o filho da puta também, né? Depois chora pra... Porra. Depois chora com o que tá acontecendo com ele. Caralho, meteu essa, podia ser todo devolvido. Caralho, filha da puta, mano. Desgraçado, mano. Que isso? Esse cara é Jão, mano. É mó Jão ele. Caralho, não acredito que ele era tão Jão assim. Caralho, muito Jão, mano. Que isso, que vacilação. E começou, mas rolou uma briga generalizada entre os grupos dos dois artistas. Foi garrafa, cadeira e até mesa sendo jogada pra todo lado, o que destruiu a boate. Ficou tudo quebrado. Algumas pessoas saíram bem feridas dali, incluindo o próprio Chris Brown, que ficou com um corte enorme no queixo. For the media and like for any media outlet that listens to this interview, like don't ask me shit about that man when I come up there. You know what I mean? Yeah. Like, and leave that man alone, you know? Stop preying on his insecurities, man, because, you know, his insecurities are the fact that I make better music than him, that I'm more popping than him,
and that at one point in life, you know what I'm saying, the woman that he loves fell into my lap. I did what a real nigga would do. Mas 2012 não foi só um ano de treta pro Breezy, porque nesse mesmo ano ele anunciou seu novo álbum, o Fortune, que foi um enorme... Tudo bem que ele... Vamos combinar que também o Chris Brown... O Chris Brown batia, o Chris Brown batia nela, né? Era um relacionamento meio abusivo ali, meio agressivo. Aí, talvez o Drake fazendo isso aí, sei lá, né? Pegou a visão do que eu quis dizer? Só que não sei, né? Sucesso, com músicas como Turn Up The Music, Don't Wake Me Up e a Strip. Mas Drake também não é santo não, vai se fuder. Mas esse álbum tem músicas muito boas, que não ficaram tão famosas assim, e eu curtia demais, tipo a Until I Die e a Don't Judge Me. Until I Die era com certeza uma das minhas favoritas desse disco. E isso aqui era 2012. Eu lembro de ficar vendo ela repetir no YouTube. Ela era muito boa. Nesse mesmo ano, ele ainda participou do álbum da Rihanna, mostrando que os dois estavam bem de boa. E isso é importante pro que eu vou dizer lá na frente. Segura essa informação aqui. Mas por enquanto, em 2012, ele ainda também teve que ir pro tribunal, porque ele tava numa festa que a Rihanna tava. Ou seja, ele descumpriu a ordem de restrição. Mesmo tendo participado do álbum dela, ele não podia chegar perto. Vai entender. Já em 2013, apesar do Breezy não ter lançado um álbum, foi um ano que ele participou de muita música, muito som icônico. Mandou a voz, né, de longe. Eu acho que eu lembro de todas dessa época. E teve muitos sucessos, tipo a Show Me do Link, Beat It do Sean Kingston. Inclusive, esse ano continuou com muitas polêmicas pro Chris Brown, já que ele saiu na mão com Frank Ocean por causa de uma vaga de estacionamento. O Chris Brown ainda tentou ser cordial com ele e apertar a mão do Frank, mas parece que ele não gostou muito, nem quis apertar a mão dele e só ficou olhando pro Chris Brown. E aí, eles começaram a discutir e o Chris Brown foi pra cima dele. Tem fontes que dizem que o Breezy apanhou, mas aí eu nem sei se é verdade. Mas a situação só ficou pior pro Breezy ainda nesse ano, porque ele perdeu o Grammy de álbum urbano pro Frank Ocean. Então, ficou meio que Nossa senhora! Que isso? Se fudeu. Humilhante a situação. Nesse ano ainda, ele apareceu junto da Rihanna, saindo do Grammy, enquanto ele tinha uma namorada. E aí, ele chegou numa entrevista falando que amava as duas, e por isso não conseguia escolher. E isso pegou super mal na época, porque o Chris e a Rihanna tinham voltado a namorar, mas, logicamente, não durou tanto assim. E as polêmicas desse ano do Breezy não acabam aí. Ele ainda se envolveu num acidente de carro, enquanto estava em condicional, que apesar de ele não ter sido preso porque tiraram a acusação, ele teve que ir pra uma clínica de reabilitação por causa de outra coisa, já que meses depois, ele e o segurança dele foram indiciados por agressão. Um fã, ele quis tirar foto com Chris Brown e ele não tava no dia bom. E aí, o resto é história. Ele foi pra uma clínica de reabilitação, lançou a mixtape nesse meio tempo, enquanto tava na clínica. Porém, durante uma visita da mãe dele, ele acabou quebrando o vidro do carro dela e foi expulso. Ou seja, ele teve que ir pra cadeia. Mas nesse meio tempo de idas e vindas das clínicas, ele gravou o videoclipe de Loyal, enquanto teve a permissão de sair por apenas 12 horas. E depois de 5 meses em clínicas e mais 2 meses na cadeia, o Chris Brown finalmente estava livre para lançar o seu próximo projeto, o X, que além de ter o hit gigantesco, o Loyal, que é o single desse projeto, tem também New Flame, Love Me More e Fight China, que todas são muito boas. Não sei nada não. Ah, tá. Essa é da hora. Maneirinha.
É um 2014 mesmo. foi um ano muito icônico pro Chris Brown, na música mesmo, porque todos os hits que ele lançou são memoráveis. Uma musiquinha dançante, né? E o Drake. E sim, se você tá se perguntando, eles já tinham se resolvido aqui e tava tudo bem. Teve também Mantic com Kid Ink e Post to Be. Ele ainda lançou também um projeto em colaboração com o Tyga, que teve minha música favorita dos dois, que é a Ayo, um clipe muito nostálgico. Enfim, ele só lançou hit esse ano. Oh, if you lame and you know it, be quiet. Rich niggas only, independent bitches only. Better believe she gon' leave with a real nigga that she rode. You wanna know how I know what I know? Name, but you heard my name. My main chick. I'm in the rose, you don't roll right. My chain shine brighter than a strobe light. All my bitches got real hair. E já no ano seguinte, o Chris Brown lança mais um álbum, o Royalty, que é o nome da filha dele também, que tinha nascido há um ano atrás. Esse disco é bem bom na real, ele deu uma roupagem nova pro Chris Brown. Ele tava voltando um pouco mais pro rap em algumas músicas desse álbum, deixando aquele pop eletrônico um pouco de lado. E nesse projeto tem músicas como Back to Sleep, Wrist, que é meu som favorito desse disco, e também a música Zero. No, ain't not ballin' like us. Who the fuck he think he is? My wrist, team, boat. E esse álbum eu acredito que poderia ter uma atenção maior do público. Tem músicas muito boas, tem alguns hits que eu mostrei aqui, mas tem outras que não ficaram tão conhecidas assim e que mereciam atenção. Mas onde Chris Brown brilhou de verdade, tanto no fim de 2015 e no começo de 2016, foi nos feats. Caralho. E esses próximos anos do Chris Brown foram até que bem parados, em questão de movimentar a cena mesmo. Ele lançou alguns hits, porém, nada tão memorável assim, a não ser a música Party, que veio numa mixtape de 45 músicas. Caralho. É isso mesmo que você ouviu, 45 músicas num projeto só. Porém, essa música é boa demais. Nesse mesmo ano, ainda teve uma treta gigantesca com Soulja Boy. Pelo que parece, porque o Soulja Boy tava curtindo fotos da namorada do Chris Brown lá no Instagram. E aí, o Breezy, ele foi tirar satisfação e deu numa treta que, literalmente, saiu quase na porrada. Eles iam fazer um evento pra brigar ao vivo na TV, só que o Chris Brown desistiu de última hora. They want to telegraph bullshit because they need a look. They broke. And number one, you're a snitch. I ain't gonna do all that jaw jacking so you can write your report, Officer Soldier. So I ain't gonna do all this talking. We gonna see. Street niggas know that if you get arrested, you're on probation for a weapon or what all that gangsters you talking about. Hey, Chris Brown, you a bitch, nigga. When I see you, I'ma beat the out you, nigga. You think you hard cause you hit Rihanna, nigga, cause you beat Rihanna up, nigga? The fuck wrong with you, nigga? You gonna call my phone on FaceTime talking about some, oh, why you liking Karuchi pictures on Instagram, man? Why you liking Karuchi pictures on Instagram? When I see you, I'ma catch the fade, I'ma knock you out, I'ma run. Nigga, this Fruit Town Paru, nigga, you ain't even good in the hood, nigga. AB, we got that boxing gym. I give you 3 rounds, soldier. 3 minutes, 30 seconds when that adrenaline run out, you're gonna have to deal with that nigga that been training. So, we both know that you know what I do. I don't talk shit. This shit is beneath me. I wanna bring black people together. But you gotta get your ass whooped, my nigga. I'm gonna be real with you. Mas voltando a falar de música aqui, que é o que realmente importa. Em 2019, o Chris Brown lançou seu 7º álbum, o Indigo, que teve alguns sucessos, incluindo Hit, Don't Check On Me e No Guy Dance, uma música que ficou gigante, até mesmo porque é um feat com Drake, mostrando que realmente eles dois estavam de boas. E a música Under the Influence veio só na versão estendida, que ficou gigante no TikTok também, anos depois. Girl, you got it. O som da hora. Eu não lembro ter ouvido não. Em 2022, o Chris Brown fez um recorde absurdo com um álbum que ele lançou nesse ano, o Breezy, que foi a de ter 5 sons no top 10 da Billboard, o que é uma loucura. Sendo bem honesto, eu nem escuto tantas músicas desse álbum aqui, mas ele conseguir isso, depois de tantos anos de carreira, é muito gigante. Já em 2023, ele teve seu último álbum até então, que foi o 1111, que teve alguns hits como Sensational e Angels St. Toes. When you call, I go play away. Love like a riddle, yeah. Give me the clues.
to the nighttime now. Em 2024, o Breezy ainda veio pro Brasil, mesmo sendo muito boicotado e não recebendo patrocínio nenhum. Ele vendeu os ingressos tão rápido para um show que tiveram que abrir outro, às pressas, mostrando o quanto ele é amado no nosso país. E sendo sincero, a história do Chris Brown não é perfeita. Ele tem erros e acertos, muitos altos e baixos, mas falando de música, ele é talvez o artista mais completo, depois do Michael Jackson. Ele sabe cantar muito bem, dançar muito bem, atuar muito bem, e ele é um performer incrível. Ele marcou uma geração inteira, e de verdade, esse vídeo só prova que ele ainda tem muita música boa pra mostrar no futuro. E essa história aqui ainda não acabou. Visão, mano. Tem que separar o artista da pessoa, né? O CPF do CNPJ. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Videozão, hein, Vitruviano? Valeu pelo comentário. E se inscreve.